Fala, seus merdas do CDZ, beleza? Quem tá falando com vocês é o Tio Pofex. E hoje nós vamos mostrar um vídeo do cavaleiro mais troll que existe, o Death 2 The Cancer do Next Dimension, que saiu agora no servidor de testes, tá? A gente vai olhar mais ou menos como que o cavaleiro ele se comporta. Lembrando que isso aí não é é o primeiro dia de servidor de testes, então tem muita mudança que vai vir ainda, com certeza. E a ideia aqui desse vídeo é a gente mostrar como é a base das skills dele, porque o esquema do cavaleiro continua igual. O que muda é eles buffam ataque ou até um pouco da mecânica, mas ele tem algumas características diferentes e eu acho que vai deixar o jogo bem bacana, porque tem um esquema de pergunta e ele age de acordo com a pergunta. Só preciso saber agora que tipo de pergunta que é, porque pra gente ver isso, a gente teria que estar jogando contra, e como só temos uma conta no servidor de testes, não dá pra ver se a pergunta ela é sempre a mesma, ou se ela vai alterando como se fosse um quiz do jogo, tá? E aí ele vai causando alguns debuffs mediante ao que você responde no seu turno. É bem engraçado. Então vamos dar uma olhada básica aqui como que é esse cavaleiro, e aí a gente vai tentando explicar mais ou menos como é a skill dele na gameplay. Tá bom? Vambora! Então, pessoal, esse aqui é a carinha do Death 2. Olha que coisa mais lindinha do papai. O olhinho caído, entendeu? Cabelinho vermelho. Lembra a Morante aí e uns streamer feio que a gente conhece. Então, mano, tá muito legal a arte dele. Tá? Eles estão seguindo à risca o mangá. Achei bem bacana. Os status aqui ainda estão... como que eu posso dizer? Não dá para ser definido. A gente tem uma base aqui de quanto que vai ser, mas tá tudo como S. A speed pode ser essa daqui. Vocês vão ver durante a gameplay, quando a gente mostrar que quanto mais speed ele tiver, mais efetivo ele vai ser. É muito interessante a mecânica, né? Mas aqui a ideia é vocês darem uma olhada nos status e agora a gente vai para as skills. Eu tô com o Alpha aqui no servidor de testes. Alpha, manda um salve pros lixos aí, velho. Aí, galerinha, salve. Beleza? O Alpha a gente vai começar a olhar as skills dele. Pedi pro Alpha colocar na primeira pra gente dar uma olhada aí. A primeira skill dele, pessoal, ela é bem simples, tá? Ela dá no último level aí, vocês verem aí a tradução, o Shows vai estar editando pra gente aqui do lado. Mas ele vai dar 130% de dano físico, tá? O Death 2, ele é um personagem de dano físico. E ele vai ter 100% de chance de dar um stack a mais quando ele ataca um cavaleiro que tenha o selo de Wanfun. Wanfun, é mais ou menos isso aí o nome do selo dele. Então, se você der um cavaleiro que não tem um stack, ele não vai dar um stack adicional. Pelo que está na tradução da skill, esse cavaleiro, para ele ganhar o stack, ele já tem que ter um stack. Se você tiver no 5, ele vai ter 100% de chance de aumentar um stacks, beleza? Vamos para a segunda skill. Essa skill aqui, ela tem a primeira skill e a segunda skill, elas têm uma skill oculta, né, que a gente diz ali. Quando ele vira a forma de Raffles, que a gente fala, que ele vai parecer um nariz de batata. Essas skills elas habilitam, mas eu vou explicar para vocês posteriormente. Então, essa skill aqui é o Shabadabadá. O nome da skill é Shabadabadá, mano. Então, o que ela faz? Você escolhe um cavaleiro e aquele alvo vai receber 180% de dano físico. E junto com esse dano físico, ele vai receber 6 stacks de Wanfun, tá? Que é o selo de Wanfun. O que faz esse selo de Wanfun? Para cada selo que o personagem recebe, cada stack, ele perde 5% de velocidade durante 2 turnos. Esse selo ele fica por 2 turnos. Beleza? Então, o que vai acontecer? Você vai usar o Shabadabadá, o primeiro alvo vai tomar 180% de dano e vai tomar 6 selos de Wanfun. Daí ele vai seguir uma regra parecida com o Chaquinha de olho fechado. O primeiro cavaleiro, o mais rápido e o mais lento, vai tomar 160% de dano. Isso eu tô falando no nível 5 da skill, tá, pessoal? Aqui é a evolução dela, como vocês podem ver. Esses cavaleiros vão tomar 160% de dano, os que estão nos flancos, né, do cavaleiro que você escolheu. E eles vão receber 5 stacks de Wanfun do selo. E os outros cavaleiros vão receber 4 stacks e vão tomar 140% de dano físico. Aí você tem essa outra skill aqui, que vai ser pro modo Raffles, que a gente vai falar depois. Bom, terceira skill, pessoal, Caixão do Silêncio Omerta, ou Omertá, como você quiser falar. O que vai acontecer? Essa skill aqui é a mais engraçada. Por quê? É a skill da pergunta. Então, o Death 2, você vai selecionar um cavaleiro do cara e vai fazer uma pergunta. Imediatamente você ganha um turno extra. Tá? Então você vai lá, coloca lá, eu quero fazer uma pergunta pro Thanatos. Vai aparecer uma exclamaçãozinha
em cima do Thanatos. E aí, eu não sei se isso é um bug ou não, você vai ganhar um turno extra e você pode fazer a pergunta para um outro cavaleiro. Então você vai fazer lá o segundo cavaleiro. O que vai acontecer? Vai aparecer a animação de um quiz ali perguntando. A pergunta, pelo que a gente viu, é a mesma. O Death2 ele vai perguntar: eu sou homem ou sou mulher? Você vai ter a opção de homem, mulher ou um monte de pontinho que é ficar em silêncio. Se você optar por ficar em silêncio, o Death2 automaticamente ele vai soltar um Shabadabadá nesse alvo e ele vai tomar um silence instantaneamente. Então o cara não responde a pergunta, isso acontece tudo antes dele jogar, do adversário jogar. Então antes dele jogar vai estar a pergunta. Se você não responder ela, o teu cavaleiro vai tomar um silence e já vai o Death2 mandar um beijinho pra ele, que é o Shabadabadá, vai o furacãozinho lá e vai espalhar. Lembrando que, como vocês viram, o Shabadabadá ele dá um slow bruto por causa dos selos de Wanfang que ele solta, e ele também dá um dano, entre aspas, considerável, tendo em vista que você vai soltar 2, né? Qual que é a questão se o cara responder a pergunta? Se ele responder se o Death2 é homem ou mulher, ele automaticamente vai ser puxado para dentro do Omerta, tá? E aí ele vai ficar lá no último level até 10 ações do adversário. Então o cara vai tomar um exílio dentro do Omerta. Qual que é o detalhe? Cada vez que o adversário joga, o Death2 vai lá e dá umas pancadas no caixão, dando no último level 120% de dano nesse cavaleiro que está dentro do caixão. Então, no final, se você tiver com essa skill no 5, o Death2 ele vai dar 1.200% de dano nesse cavaleiro, além de tirar ele do campo, como um exílio. E ao mesmo tempo que ele vai trabalhando os outros. É óbvio que se você mandar outra pergunta e o cara responder, vai se trocar. O cavaleiro que está no caixão sai e o outro que respondeu volta. O caixão só pode ter um cavaleiro ativo. Legal? Última skill do Death2, pessoal. A gente está chamando de skill forma Raffles, ou se você quiser pode chamar de o nome da skill que é forma de pêssego, né? O que ocorre? Quem viu o mangá, né, sabe que o Death2 ele se transforma o Vermeer de Minos lá, além dele ser calvo, né? Você sabe, ele usa peruca. O Vermeer de Minos lá, o Vermeer de Minos não, né? O Vermeer, que é o Minos da época, meio que trucida ele lá e faz ele virar uma bola de carne lá, né? Porque quebra todos os ossos dele lá e faz ele se deformar. E ele fica mó tempão do mangá nessa forma. Não sei se ele não morre nessa forma também. Então, o que ocorre? O Death2, isso aqui é uma skill passiva ativa, certo? Mas como que é uma passiva ativa? Você pode ativar ela com 0 de custo, certo? E se você ativar, ele vai virar a forma de Raffles. Ele vira um cabeça de batata lá. E aí ele ganha alguns buffs com isso. Então, quando você ativa essa forma, ele vai ganhar instantaneamente 30% de redução de dano físico e redução de dano cósmico e 20% de dano físico, tá? Adicional para ele quando ele vira isso aqui. Obviamente a gente tá falando no último level. Por 3 turnos. Qual que é outra característica? Por que ela é passiva também? Porque o Death2, se ele entrar em um estado de controle, pode ser atordoamento, congelamento, petrificação, sono, restrição, menos exílio, que exílio você sabe que não tem como, ele vai sair, ele não vai receber esse efeito de controle e vai virar instantaneamente a bola. Ou forma de Raffles. Então, isso aqui é meio que uma imunidade parecida com a do Lune, só que ele não tem uma imunidade. Ele simplesmente é um efeito que a skill dá de escape de disable para ele. Então, é muito interessante essa skill. Ele, além dele buffar, a primeira e a segunda skill dele, quando ele entra nessa forma, elas mudam. Então, elas não têm o mesmo formato. A primeira skill é o quê? O que ocorre na primeira skill? A primeira skill, quando ele tá na forma de Death2, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Mas quando ele entra na forma do Raffles, ele vai dar 140% de dano no alvo que você escolheu e vai reduzir a segunda skill, que também muda, para um custo de 0. Ela custa 4, ela vai custar 0, ok? Agora a gente vai para a segunda skill, põe lá pra gente ver, Alpha. A segunda skill dele é a bomba de pêssego, que é o nome dela, né? A gente pode chamar de cabeçada do Raffles, pra gente não ficar perdido. Então o que ocorre? Ele vai dar 350%, ela custa 4, né? Se você bater na skill básica, o próximo turno ela vai custar 0, certo? Mas se você for usar ela instantaneamente, ela vai custar 4, ela vai dar 350% de dano físico
no cavaleiro que você colocar como alvo e 70% adicional para cada stack de One Fung que ele tiver, daquele selo. E aí eu vou falar para você, porra, mas aquele selo lá não tem número, ele não tem limite, aquele selo, até onde a gente viu. Ele não estaca até no limite de 10, de 12, ele é infinito por 2 turnos, tudo que você conseguir colocar. A gente chegou a ver jogos que o cara ficou com mais de 21 selos por 2 turnos. E se você bater com o Death 2 num cavaleiro que tem 21 selos, é hit kill, porque é 350 mais 70% 21 vezes. Eu não sei nem calcular essa porra aí, é uma cacetada. Vai dar tipo quase 2.500% de dano. Então é muito forte e muito bruto. Mas o interessante mesmo é a terceira skill para vocês sentirem como que vai ser a mentalidade do teu adversário quando você usar as skills. A gente vai ver na gameplay agora. Bom, a gente vai agora pra gameplay do Death 2, tá? Isso aqui é o servidor de teste, então a gente não tá assistindo nenhum vídeo, o Alpha tá jogando com a gente, ele que tá manipulando aqui. Então considerem as merdas que vão ocorrer aqui com o Pofex de Alpha manipulando o cavaleiro. Mas eu quero que vocês entendam como é a mecânica dele pra vocês verem como é interessante. Ó, então o Alpha vai bater aqui, vamos esperar chegar o turno dele. O Alpha vai bater normal. Eu vou pedir primeiro, pessoal, pro Alpha ele fazer a pergunta, que é a terceira skill dele com custo 0. Legal? Custa 0, ele vai fazer uma pergunta, imediatamente ele ganha um turno extra, então ele pode fazer 2 perguntas. Se não tiver bugado, é isso. Então, verifiquem lá. O Alpha vai proteger, agora protege o... Podia proteger o Kenan, mas não tem problema. Ó, terceira skill, pergunta. Eu vou pedir pro Alpha fazer uma pergunta pra quem, Alpha? Pra Artemis e pro Hypnos? É isso? Sim. Então, o Alpha vai fazer uma pergunta para Artemis, olha lá, ó. Ficou uma exclamação em cima, que não deu pra ver aqui, e outra pro Hypnos, olha lá. Isso com certeza vai mudar depois do servidor de testes, ó, ele ganhou um turno duplo, exclamaçãozinha no Hypnos. Saiu da Artemis, mas ela continua com a pergunta vinculando lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir pro Alpha segurar o Poseidon, porque depois a gente vai fazer uma pergunta pro Poseidon, tá? E na hora que ele for jogar, vocês vão ver a animação do quiz. Põe lá, Alpha. Qualquer turno duplo, quem você quiser aí. Oh, não precisa. Ó, vejam só. Como é o bot, pessoal? O bot sempre responde em silêncio. Ele não fala se ele é homem ou mulher. Ó, Artemis respondeu em silêncio, tomou o silence e ele já soltou o Shabadabadá. Ó, pode ver, ó. Aqui tá bugado, tá, pessoal? Era pra estar com 6 stacks, tá com 5. Mas é pra ser 6 dela. Os cavaleiros, o mais rápido e o mais lento, pegariam 5 e os outros pegariam 4. Isso aqui tá bugado. Mas olhem só, o interessante é vocês verem o stack. Esse stack de One Fung já tá dando slow. Clica lá, Alpha, na Artemis pro pessoal ver. Olha só, só nisso a Artemis já tomou o slow de, são 5 vezes 5, 25%. Ok? Então ela tomou o silence com 0 de custo e agora o Alpha vai fazer uma pergunta pro Poseidon. Vai lá, só pra vocês verem a animação. Olha só o Hypnos. Respondeu, né, ficou em silêncio porque é o bot, tomou de novo o stack de One Fung, tá todo mundo com 8 stacks ali, beleza? Agora vai dar um bug porque a gente tá manipulando o Poseidon, que é o cara que vai fazer a resposta, mas é mais pra vocês verem a animação do quiz. Vejam só, olha lá. Então ele tá perguntando ali, ó, sou homem, sou mulher, ou os pontinhos é ficar em silêncio. Você, como player, vai ter essa opção. E aí você vai falar, mas eu vou ficar sempre em silêncio. É o que eu imaginei quando eu tava vendo pela primeira vez. Só que se você não optar por responder, você vai tomar silence e vai spamar aqueles stacks de One Fung. E lembra que quando ele atinge a forma do Rayfus de bolinha, isso aí dá mais dano? Se você estacar esses stacks, você vai simplesmente reduzir a sua velocidade absurdamente, a ponto de ficar mais lento do time inteiro do cara, né? E ainda vai tomar um dano bruto quando ele se transformar na forma do nariz de batata lá. Nossa, mano, tô ficando louco. Olha lá. Ó, perguntou, agiu, tomou silence, não bateu porque tava no silence. É muito roubado, galera. Ó, olha o time inteiro do cara mais lento que o seu já, por causa dos debuffs do stack do selo de One Fu. Então ele tá spamando isso, o cara uma hora vai ter que responder a pergunta pra não estacar e não tomar o Shabalabadá. Olha lá, agora o Alpha vai se transformar na forma do Rayfus, vejam isso. Alpha se transformou, olha só a forma do Rayfus, mexer lá, ó, careca, em forma de bola. E aí vai bater, eu vou pedir pro Alpha bater no cara que tem mais stack. Bate naquele Thanatos lá, Alpha, com a bomba de pêssego mesmo, no custo 4, vamos ver. Thanatos com a barra full, vamos ver.
Com barra full, com redução de dano, galera, e as runas zoadas que tá, ele quase matou o Thanatos. Aquele Thanatos tava com 28% de redução física e cósmica. Então, é muito forte, certo? E ó, os outros ainda continuam com o selo. Lembrando que fica por 2 turnos. Ele é muito, assim, ele é um controle muito efetivo, tá, pessoal? Principalmente se ele for muito rápido. Porque no custo de 0 você consegue silenciar 2 cavaleiros do cara, ou se não tomar o silence, vai pro Omerta. Se for pro Omerta, vai começar a tomar o dano. Felizmente a gente não vai conseguir mostrar aqui o Omerta nessa gameplay, porque o bot nesse modo aqui só responde em silêncio. A gente vai tentar achar aqui um outro modo para mostrar o Omerta. Bom, aqui a gente tá só pra ver uma gameplay que a gente não conseguiu ver nos duelos, mas aqui por coincidência vai dar, ó. Percebam, a gente viu aqui que o Gek, ele vai direto no Death 2, e vocês vão ver agora que a imunidade, a skill passiva dele, entrando em ação, olha lá, ó. Stunou e já virou o Rayfles. Bola de batata, tá? Então, ó, ele não perdeu o turno, ele pode jogar ainda, tá? Ele perdeu os efeitos de usar o Shabadabadá e o caixão, porém ele não perde o turno, então ele pode atacar, certo? Obviamente você não vai usar 4 de mana, mas ele vai ficar agora nesse formato aí. Ele é imune a efeitos de controle. Senhores, dá uma olhada no Death 2, como é que ele corre na cidade, mano. Nem fudendo, mano. Ah, minha mãe, é o Cavaleiro Magistral. Esse aqui é o Cavaleiro da live do Pofex, mano. Olha que coisa idiota, velho. Olha só. Muito bom, muito bom. Então acabamos de ver o Death 2, tá? Ficou sensacional. Inclusive o Shoutz vai dar uma reversão aí pra vocês verem a minha avaliação de ontem. Reversão! Então, seus lixos, esse foi o Death 2. Primeiras impressões, servidor de testes. Tá uma bosta, né? Tá uma bosta, né? Eu tive que refazer o vídeo porque eu entendi ele na live de ontem com os lixos da live. Os caras começaram a falar e eu comecei a imaginar e falei, calma aí, mano, isso aqui vai dar merda. Eu tinha entendido errado o negócio do selo Wanfun. Ele é meio complexo de você entender, mas depois que você pega o jeito, ele fica simples. Vamos ver como vai ser as mudanças dele, mas assim, em básico eu posso dizer o seguinte, é um cavaleiro de custo baixo, pelo que eu me lembro, é 1-3-4-4 ele joga, ou é 1-4-4-3, perdão, 1-4-4-3 ele já joga muito bem, se não me falha a memória são 15 livros, mais a restituição, então relativamente um cavaleiro barato, e assim, como ele tem uma base de speed alta, vai ter os momentos que você vai ser um dos primeiros a jogar, antes mesmo que o adversário, e aí você vai fazer 2 perguntas, porque você ganha um turno extra, né, você vai fazer uma pergunta, vai fazer outra pergunta pro outro cavaleiro, se essas perguntas elas realmente puder acumular, o cara vai ter a opção de tomar um exílio com 0 de custo e ainda o dano do Death 2 que vocês viram na skill, ou ficar em silêncio e tomar um silence e esparramar aqueles selos de Wanfun que vai dar slow no time inteiro dele. Eu acho que seu adversário vai optar até por ser exilado, porque se ele ficar em silêncio pelos 2 cavaleiros, o time inteiro dele vai ficar mais lento que o seu no próximo turno já. E aí você vai ter uma facilidade muito grande de conseguir controlar a partida nesse molde. Então assim, um cavaleiro muito bem feito, parabéns pro cara da GT que fez ele, tá assim, sensacional, seguindo o mangá, zoeiro, troll. Eu achei que ficou bem legal a mecânica dele. Agora a gente vai posicionando vocês aí quando tiver alguma mudança no servidor de testes. Eu vou estar com o alpha sempre aqui, se tiver alteração de dano ou até de mecânica, mas geralmente não tem atualizações de mecânica, né? O cavaleiro continua igual, o que muda são os buffs, redução de dano, aumento de dano e assim vai. Beleza? Então, pessoal, se você gostou dessa review aí, dá um follow nessa merda desse canal lixo, dá um dislike ou dá um like se você gostar, comenta, me xinga de arrombado aí embaixo e cola lá na nossa live lá que a gente faz das 20 à meia-noite, tá bom? Tio_Pofex na Twitch, beleza? Um beijo no bumbum e fui!